noite, queridos amantes da sétima arte. Hoje estamos aqui nesta noite para mais um grande filme do cinema nacional. Nós temos hoje a honra de apresentar o filme Como Era Gostoso o Meu Francês, dirigido por Nelson Pereira dos Santos, em 1971. É um filme que tem muitas emoções, uma verdadeira viagem exótica que você precisa conferir para conhecer tudo sobre a história do nosso país. Acorda, francês. Este filme se ocupa, na verdade, da história do alemão Hans Staden, que esteve aqui no Brasil por volta do ano de 1540. Na verdade, Hans Staden sobreviveu depois de ser capturado pelos índios. Mas no filme de Nelson Pereira, o que temos como personagem é um francês que é capturado e que, por causa disso, ele passa a viver com os índios, tendo que trabalhar para eles, sendo alimentado por eles e também, ao mesmo tempo, aguardando, porque a qualquer momento ele poderá ser devorado naquele ritual que sabemos que se chama o ritual da antropofagia entre os indígenas. Esse ritual, na verdade, consiste apenas numa grande cerimônia em que o escravo ou o prisioneiro de guerra, ele, na verdade, passa a virar comida para que aqueles que o devoram possam, assim, adquirir as forças do guerreiro que estava ali sob a captura daquela tribo. Como Era Gostoso o Meu Francês é um filme que levou muitos anos para ser finalizado. Na verdade, depois de muitas pesquisas que foram exigidas para que o filme pudesse ser finalizado, Nelson Pereira dos Santos decidiu que ele seria todo rodado na língua tupi. No processo de ocupação e colonização dos territórios, os índios acabavam sendo aliados dos invasores por um processo que era feito com trocas e com interesses entre eles. No caso, os portugueses eram aliados dos tupinambás, e todos os franceses ou outros que fossem capturados se tornavam prisioneiros. Por isso que no cena do filme existe uma disputa para saber entre três pessoas, entre eles o francês, quem é português. E os índios pedem para que eles falem, e assim, quando o francês fala, eles notam que o som da fala é diferente e por isso ele deveria ser considerado um francês. Ao ser capturado, o francês passa a conviver com uma das índias que cuida dele e, de certa forma, é uma mulher que também ele tem relações sexuais. Isso durante um longo período em que ele está se alimentando, está aprendendo a conviver e a assimilar os costumes da tribo, sendo que a qualquer momento ele poderá ser devorado no ritual e na cerimônia da
antropofagia. Enquanto isso não acontece, é claro que o francês tenta fugir em várias vezes, mas acaba tendo dificuldades. E ele também não sabe ao certo se o envolvimento dele com a Índia pode facilitar essas fugas ou não. O mais interessante em toda a história é que nós vemos a beleza do homem brasileiro, do índio, com o seu corpo viril e seus traços tão sensuais e ao mesmo tempo exuberantes. J'ai dû abandonner la forteresse. Après, j'ai rencontré des Portugais et je fus emprisonné avec eux. Je vous prie de dire que je suis français. Traître, salaud! Tu vas me payer! É realmente muito excitante ver tantos homens com corpos musculosos, praticamente seminus, com seus perus de fora, correndo para lá e para cá com arcos e flechas, caçando no meio da floresta e fazendo as mais diferentes atividades. Muito interessante. Também é muito interessante lembrar que o Nelson Pereira dos Santos teve pouco dinheiro para fazer o filme. No entanto, como as pessoas na maior parte do tempo estavam peladas, ele pôde economizar no figurino, o que explica então ele ter conseguido fazer o filme até o final com todo o sucesso que ele conseguiu, o que para nós aqui é realmente algo surpreendente. O mais interessante nessa história toda é que a gente imagina como foi difícil para o diretor Nelson Pereira dos Santos encontrar atores tão bem dotados para fazer as cenas todas de nudez. E realmente é fascinante você ver todos aqueles perus estão ali maravilhosamente representados pelo cinema do grande Nelson Pereira dos Santos. É realmente muito excitante. Poporomboe, Tupinambá, Siuca, Sabaíta, Tetesui, Omunhã, Popessuara, Onhotu, Aipi, Auati, Cauinhui, Daim, Omonhanga, Tupinambá. Importante destacar também que todo o ritual do canibalismo ou da antropofagia pode ser pensado no contexto cultural brasileiro, onde nós, como seres que estão sob a colonização, precisam digerir a cultura que vem de fora para transformá-la numa cultura nacional, seguindo bem o princípio que foi propagado durante a Semana de 22 e durante o modernismo brasileiro, sobretudo os manifestos do poeta Oswald de Andrade. Entraîné à la guerre. Ces vieilles habitudes. Além desse aspecto que envolve a cultura brasileira, a literatura, a poesia e a pintura, vale destacar que com tanta gente pelada em um filme que foi realizado durante a ditadura militar, é algo realmente de uma grande ousadia do diretor Nelson Pereira dos Santos, não é mesmo? Ne songez pas à vous échapper d'ici.
Na verdade, eu prefiro os indígenas pelados porque eles são muito mais viris do que o que aparece como o personagem que faz o francês. Na verdade, os franceses nem sempre me atraem muito. Eu interesso mais por esse estilo mais latino de ser e desse desejo meio ah, interessante que aparece no homem daqui da América do Sul. Eles são meio brutos, mas até certo ponto fazem o meu estilo. Yuri chez Hiromo. Yasso Yamara. Si. Oreko. Si. Oreko. Nakati. Si. Yane, Yuri, Yana. Chapotari. Nde. Yuapi. Ishi. Pensando bem nessa última cena, o francês até que está muito bonito, uma performance muito boa, e está realmente muito grande, não é? Como deu para reparar. Então, pensando bem, ele também entraria aí como um interesse para que eu pudesse, quem sabe um dia, né? Ai, que inveja dessa Índia. Mas esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima noite de cinema. Hein?